Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Stevin, que é estudado dentro da estática dos fluidos. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ao final, depois de assistir, deixar, nos comentários o que você achou sobre o vídeo, se gostou, se não gostou, por que também, só falar que não gostou também não resolve. E também, se você pode deixar sugestões de temas para a gente abordar aqui, né? E se porventura os nossos vídeos são relevantes para você, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, que além de nos ajudar, você também tem acesso a nossas apostilas, nossos e-books, ao vídeos exclusivos, até cursos completos exclusivos, dependendo da modalidade que você escolher. Bom, sem mais delongas, então vamos aqui ao tema, né? O que é o Teorema de Stevin? O Teorema de Stevin, normalmente quando a gente fala um teorema, teorema, não sei das quantas, é um dizer, que significa, que traz, uma menção sobre alguma coisa, né? Então, aqui seria isso. Teorema de Stevin, ele diz o seguinte: a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota de dois pontos, né? Então, vamos entender o que significa isso aqui. Eu estou falando a diferença de pressão, então se eu estou falando diferença é uma pressão A menos uma pressão B, ou seja, uma diferença de pressão, vai ser igual, ou seja, primeiro eu tenho que ter o fluido aqui em repouso, né? Porque se o fluido não estiver em repouso é outra coisa, é outro problema, é outra situação. Então isso aqui vai ser igual, considerando que ele está em repouso, ao produto do peso específico. Peso específico, a gente utiliza o gama, que multiplicado pelo quê? Pela diferença de cotas entre os dois pontos. Então, nesse caso, eu vou ter um HA ou menos, um HB, ou eu posso escrever isso aqui também como gama, um YA menos um YB. Então seria essa a questão aqui que a gente pode escrever. Então, aqui PA menos PB. Isso que significa essa frase aqui, eu escrever esta fórmula aqui, né? Bom, mas para a gente entender essa fórmula, o que a gente tem que ter em mente? Vamos dizer que a gente tem aqui um reservatório. Neste reservatório, eu tenho um determinado fluido aqui dentro. Então eu tenho um fluido aqui. E eu tenho dois pontos. Neste caso, um ponto A tem um ponto A e um ponto B qualquer. Então, se eu fizer aqui uma coordenada, em termos de H, profundidade, eu vou ter aqui um HA e vou ter aqui um HB. Se eu fizer em termos de Z, começando aqui por uma referência qualquer, não necessariamente precisa ser o fundo aqui do meu recipiente, um Z qualquer, ou Y, mas normalmente a gente usa Z, nesse caso, mas pode ser Y também, não tem problema nenhum. Então, o que eu vou ter? Digamos que esse aqui é o meu plano horizontal de referência. Então, eu vou ter aqui, para um ZB, e vou ter aqui um ZA. O que vai acontecer nessa situação é que se eu considerar a minha cota em Z, eu posso ter aqui um sinal diferente, porque o YA, ou ZA aqui, que eu vou corrigir aqui, o Z, o ZA, ele é maior do que o ZB. ZA, ZB. Ou pode ser Y, como eu falei, como eu havia comentado, O que acontece, A gente consegue ver que quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então a pressão em B, ela vai ser maior do que a pressão em A, porque eu estou numa profundidade maior. Nesta situação, quando eu uso ZA aqui, o ZA menos ZB, eu vou ter um valor positivo. Ao passo quando eu uso HA menos HB, eu tenho um valor negativo. Então aqui tem que ser invertido. Eu vou inverter aqui
só por uma questão de coerência para ficar correto, né? Então fica ZB menos ZA. Então a diferença de cotas, né, desses dois elementos aqui. Então o teorema de Stevens diz exatamente isso. Aí vem uma pergunta que não quer calar. E daí? Né? Bom, o e daí é o seguinte, se eu tenho, né, eu quero saber a diferença de pressão A menos a pressão B, por exemplo, vou fazer aqui o mesmo esquema, onde eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, basta eu saber, na prática, qual é esta distância aqui vertical, então vou chamar de H, essa distância vertical entre os pontos A e B. Então seria gama vezes H. Então se eu for voltar aqui, o que importa na verdade é essa distância aqui, H. Ou seja, né, que o H é o que? HB menos HA. E aqui o H ele é o que? ZA menos EB. Né? Então no fundo dá na mesma coisa. Né? Nesta situação aqui, o que acontece? Como eu sei que a pressão está relacionada com a profundidade, o que nós temos? Né? O valor aqui de H, se eu for fazer aqui, ele vai dar um valor positivo, do jeito que eu escrevi aqui. Então nessa situação, para que eu tenha um diferencial de pressão positivo, eu teria que fazer a pressão B menos a pressão A. Ou eu teria que considerar aqui se eu fosse considerar aqui a escala em H, né? Aí o H seria um H negativo. Né? Mas o que importa realmente é que a diferença de pressão que eu tenho entre dois pontos depende apenas da profundidade. Então o ΔP, o aumento ou a diminuição, então se eu fizer a conta der menos, quer dizer o quê? Que se eu sair de B para A, quer dizer que a pressão está diminuindo. Se der positivo, eu estou saindo de B indo para A, de A indo para B, quer dizer que a pressão está aumentando. Então o ΔP, ele só depende da profundidade. E daí que eu estou falando, eu fiz questão de desenhar essa distância aqui horizontal, chamar de D aqui, ela não tem importância. Então, independente, né, se eu tô, né, e daí, né? Então, digamos que eu tô aqui, né, um camarada está mergulhando aqui, e aí eu tenho o tiozinho mergulhando aqui, né? Tiozinho mergulhando aqui. Se ele vai vir e vai ficar depois nessa posição, não muda nada, a pressão permanece, a pressão aqui é constante. Agora, numa outra situação, aonde o tiozinho está aqui, começa a mergulhar aqui, e depois vai para lá, vem para cá, o que vai acontecer aqui? Quer dizer que a diferença de pressão, desse caso, é só essa altura de profundidade aqui. Não importa essa distância, pode ser 300 milhões de quilômetros aqui. Digamos que seja possível o camarada sair mergulhando no mar e sair mergulhando assim, né, nessa inclinação aqui, e ele mergulha, sei lá, 20 mil quilômetros mergulhando ali no mar. A pressão só que vai variar não é o quanto que ele andou, mas sim somente a profundidade que ele desceu. Esse é o principal impacto, digamos assim, do teorema de Stevens. E isso é extremamente importante você compreender, porque num sistema hidráulico, não importa o quanto, né, você vai, qual é a distância entre os pontos. É a mesma coisa que a gente falou num vídeo anterior sobre os vasos comunicantes. Não muda, a diferença de pressão só depende da diferença de profundidade, né? E a pressão hidráulica, a pressão estática, vai ser calculada sempre como gama H, ou seja, o peso específico vezes a altura. Ou, né, eu posso escrever ρ vezes G vezes H. Né, trazendo aqui, posso escrever ρ vezes G vezes H. Essa aqui vai ser a definição da pressão estática do fluido. E daqui que vem a unidade de pressão, por exemplo, em milímetro de Hg, ou metro de coluna de água. Ou seja, eu já sei que é água, eu sumo com isso aqui, né? Eu divido aqui a pressão, aí eu divido a pressão por gama,
eu tenho uma determinada altura e essa aqui é a minha unidade. Então a unidade milímetro de Hg, metro de coluna d'água e outros, né, metros de coluna de líquido, por exemplo, elas vêm da definição do Teorema de Estevam. É extremamente simples, porém, né, o pessoal acaba confundindo. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.